No brinde de noivado da minha prima, eu disse: feliz por fazer parte disso. Minha tia respondeu: você não fez. Adicionamos você de última hora, disse minha irmã. Tenta não estragar tudo como sempre. Eu sorri em silêncio, peguei o presente de noivado de $5.000 que eu mesma tinha comprado, e cancelei o cartão que estava registrado no sistema do salão. 20 minutos depois, as luzes se apagaram, a música parou e meu celular explodiu com 130 chamadas não atendidas. Você não fez parte. Foi colocada de última hora. Minha tia disse isso como quem comenta sobre o tempo casual, indiferente. Como se eu não tivesse acabado de gastar $5.000 em um presente para essa festa de noivado. Ela brindou com a taça de champanhe contra a do marido e olhou direto através de mim, como se me reconhecer diretamente pudesse de alguma forma manchar a noite. Eu continuei sorrindo, quieta, ao lado dela. Minha irmã não perdeu a deixa. Tenta não estragar como sempre estraga, sussurrou com um meio sorriso, inclinando-se só o suficiente para que só eu ouvisse. O ambiente era sofisticado, repleto de risos discretos. Taças longas, lustres, velas sobre toalhas brancas, vestidos de grife e petiscos refinados. Era o tipo de evento onde todos têm sorrisos ensaiados, vidas aparentemente perfeitas, e facas apontadas para o elo mais fraco da família. Esse elo, pelo visto, era eu. Minha prima Daniela estava no centro, radiante em seu vestido branco de noivado, o tipo de vestido que parecia custar mais do que meu aluguel do mês. O noivo, Darren, comandava o ambiente com um braço ao redor da cintura dela e um uísque na outra mão. Eles pareciam perfeitos, como um casal de propaganda de gente que nunca precisou ralar no varejo durante os 20 e poucos anos. Daniele sempre foi gentil comigo, daquele jeito superficial e educado. Alguns, obrigadas alguns, a gente precisa marcar algo sempre depois de me pedir dinheiro emprestado que nunca foi mencionado de novo. A noite era dela, e eu fui pronta para celebrar, de verdade. Feliz por fazer parte disso, eu tinha dito, erguendo minha taça durante o brinde. Minha voz não tremeu, nem ali, mas agora eu estava ali parada, com um sorriso congelado no rosto, como se não tivesse acabado de ser empurrada de um penhasco em pleno salão. Como se não estivesse vendo anos de sacrifícios silenciosos sendo engolidos pelo buraco negro da memória seletiva deles. Dei um passo para trás. Depois outro. Ninguém me seguiu. Estavam ocupados demais posando para o fotógrafo, marcando família em primeiro lugar nos stories do Instagram. Eu não estava lá. Sempre na borda. Nunca no quadro. Foi então que eu fiz. Abaixei, peguei o presente lindamente embalado com um laço de designer e o recibo que mostrava que ele custava mais do que todo o serviço de jantar da festa, e fui embora. Sem cena, sem discurso, apenas um movimento silencioso. Saí pela porta lateral, respirei o ar frio da noite, tirei o celular do bolso e cancelei o cartão de crédito que estava registrado no sistema do salão. Aquele que eu havia colocado como favor, quando o do meu tio foi recusado por engano. 20 minutos depois, as luzes se apagaram, a música parou, e meu celular acendeu como uma árvore de Natal pegando fogo, 130 ligações perdidas. Foi aí que a festa de verdade começou. A primeira a me ligar foi minha mãe. Querida, acho que houve um engano com o cartão. Desliguei antes que ela terminasse a frase. Ela não ligou de novo, mas os outros ligaram. Rápido. O noivo da Daniele, a coordenadora do salão. Meu primo Mark, que só manda mensagem quando precisa de um empurrãozinho. Até o tio Theo, cujo único papel na festa era fazer piadas inapropriadas e beber uísque como se fosse esporte olímpico. As mensagens começaram confusas. Depois ficaram desesperadas. E então veio a culpa. O que há de errado com você? Está sabotando o futuro de alguém. Você sempre foi instável. Ah, agora eu era instável? Clássico. Eles esqueceram quem pagou o salão em primeiro lugar. Esqueceram de quem estava no nome da fatura. Esqueceram como eu sempre fui incluída, não como família, mas como função. E eu tinha recibos. Literais. O salão me mandou um e-mail 1 hora depois. Pagamento recusado. Por favor, forneça um cartão válido ou o evento será marcado como cancelado. Eu não respondi. Em vez disso, abri meu notebook. Dentro da pasta chamada Farsa Familiar, estavam 5 anos de transferências bancárias, capturas de Venmo, mensagens do WhatsApp pedindo ajuda. Sempre deles para mim. $1.500 para o tratamento dentário da Emma. O seguro não cobria. $3.200 para o pai, depois de um investimento ruim. $500 por mês durante um ano, direto para minha tia, até o benefício por invalidez sair. E agora? Agora eu era só o peso que eles carregavam. O problema. O elo fraco. Mas finalmente. Eu deixei cair a corrente. Até o anel que a Daniele usava, ela comprou com um empréstimo meu. Reconheci a pedra. Ninguém nunca me pagou de volta. Ninguém nunca disse obrigado. Mas eles sempre lembravam de me chamar para pagar a conta. Nunca para as fotos, nunca para os discursos. E o pior, eu deixava.
Passei anos sendo a prima prestativa, o alicerce invisível da fachada perfeita da família. Ajudei a planejar festas, paguei adiantamentos, comprei passagens, reservei locais, acalmei brigas. Cheguei até a cometer o erro de confiar na Emma, minha própria irmã, com acesso ao meu cartão de crédito emergencial. Isso foi há 1 ano. 2 meses depois, apareceu uma cobrança de $9.000 em um spa no Napa Valley. Uma viagem de cura e reflexão entre garotas. Quando confrontei, ela chorou. Disse que estava deprimida. Disse que precisava daquilo. Disse que se eu tirasse, seria um monstro. Então, eu deixei passar. A mesma irmã que me disse hoje à noite. Tenta não estragar como sempre faz. Engraçado, não me lembro de ter estragado nada. Só de ter pago tudo. Mas isso nem foi o golpe final. Ele veio na manhã seguinte. Alguém tinha postado sobre mim no Facebook. Uma foto em grupo da festa de noivado. Danielle e Darren, os amigos sorridentes e os parentes brilhando de felicidade. Legenda da tia Sandra. Obrigada a todos que ajudaram a tornar a noite possível. Família de verdade aparece. Nenhuma menção a mim. Nenhuma marcação. Mas nos comentários enterrado lá embaixo. Emma, ainda bem que cuidamos de tudo sozinhos. Não dá pra confiar no caos. Mark F. Esse cara só se alimenta de drama. Sandra, convidados de última hora sempre arruinam o clima. Estavam falando de mim, sem margem de dúvida. Mas eles não esperavam o que viria depois, porque eu já estava esperando. Reunindo, arquivando. Veja bem, Emma uma vez pegou meu laptop emprestado e esqueceu de sair do e-mail dela. Eu não mexi, a princípio, mas 2 semanas depois recebi um alerta de tentativa de uso da minha conta do PayPal. O nome dela estava no preenchimento automático. Então eu conferi. E o que encontrei? Um e-mail rascunhado, nunca enviado, provavelmente esquecido. Assunto: plano B caso ele surte. Lá dentro, um detalhamento completo do orçamento da festa. $17.000 pagos por mim. Bolo, flores, música. Tudo dependente do meu cartão. E essa frase no final, escrita pela minha própria irmã. Se ele agir estranho ou tentar desistir, a gente diz que ele insistiu em pagar. Podemos dizer que foi surpresa. Ninguém vai nos culpar. Data? 3 semanas antes do evento. Esse era o seguro deles. Caso eu crescesse uma espinha dorsal. E eu cresci. E agora eu tinha provas. Mas eu não postei. Ainda não. Queria que eles se sentissem seguros. Por enquanto. Então encontrei um áudio escondido fundo em um chat de WhatsApp. Backup num celular antigo que eu costumava emprestar para a Emma. Um arquivo com o nome. Ele está surtando. Cliquei em play. Era minha voz. Distorcida. Cortada. Dizendo coisas que nunca disse. Gritando de formas que nunca gritei. Frases picotadas de anos atrás, costuradas para parecer que eu era instável. Quase deixei o celular cair da mão. Eles estavam preparando uma narrativa. Uma versão reserva de mim. Daquelas que você puxa como extintor de incêndio. Perigoso. Descontrolado. Um risco. Para poderem usar meu dinheiro, meu nome, e ainda posarem de vítimas. Isso não foi apenas traição. Foi premeditado. Naquela noite enviei um e-mail. Uma linha sem assunto. Talvez você deva conversar com sua filha antes que o vídeo vá a público. Coloquei em cópia a tia Sandra, o tio Theo e o noivo Daniel. E esperei. 20 minutos depois, 19 chamadas perdidas. Não atendi. Já estava editando o vídeo. O brunch de noivado foi remarcado para o sábado seguinte. Mesmo local, novo cartão, clima diferente. Ninguém me convidou. Eu me convidei. Não entrei escondido. Confirmei presença direto com a coordenadora. Ainda tinha acesso administrativo. Ainda tinha voz ativa. Entrei 15 minutos antes do brinde. Blazer preto, expressão calma, pendrive no bolso. Um único objetivo. Eles me viram e congelaram, como se um fantasma tivesse entrado no próprio velório. Emma deixou a mimosa cair. Sandra piscou 2 vezes como se tentasse me apagar com a mente. Danielle parecia nervosa. Darren confuso. Perfeito. A coordenadora veio até mim. Perguntou educadamente se eu estava ali para entregar algo. Sorri e respondi. Não. Estou aqui para adicionar algo à playlist. Ela hesitou, mas assentiu. 10 minutos depois, bem na hora em que Danielle ergueu a taça para o brinde, a tela atrás dela ganhou vida. Podemos passar um vídeo rápido da família? Perguntei, em voz alta. Todos se viraram. O vídeo começou. Sem som, no início apenas capturas de tela. Vemo, Zelle, meu aplicativo bancário. Transferências com descrições como: dentista da Emma. Depósito para o local da Danielle. $500 aqui, $2.000 ali. Outros $1.200 rotulados apenas como salva gente. O riso no salão virou tosse abafada. Garfos pararam no meio do caminho, suspensos sobre pratos de porcelana. Então veio o áudio, vozes familiares recortadas. Emma, se ele surtar, a gente diz que ele insistiu. Ele sabe fazer cara de desesperado. As pessoas acreditam. Sandra, bem, ele nos deve alguma coisa. Não teria aquele emprego se não fosse pela família. Danielle,
Ele provavelmente vai aparecer com um presente patético achando que isso importa. Silêncio. Depois, um vídeo curto de mim, segurando o presente de noivado que todos eles esqueceram, saindo com ele da festa, como fiz na semana passada. Corte para a tela preta. Uma frase aparece. É assim que se parece quando você transforma alguém em ferramenta. Até que ele pare de ficar em silêncio. Virei para trás. Emma já estava vermelha. Não de vergonha, de raiva. A mão dela tremia, como se quisesse jogar algo, mas não sabia em quem mirar. Você está completamente fora de linha, ela cuspiu. Esse dia era para ser meu. E ainda é, eu disse calmamente. Você só não é mais a protagonista. Danielle ficou paralisada, os lábios entreabertos, como se quisesse dizer algo, mas ninguém escreveu roteiro para essa cena. O noivo dela, Darren, deu um passo à frente. Espera, isso é verdade? Tirei o pendrive do bolso. Pergunta para Emma sobre o e-mail. Aquele rascunho. Caso ele surte. Emma se lançou para tentar pegar o pendrive. Tarde demais. Entreguei para Darren. Confira você mesmo. Não estou aqui para discutir. Só estou aqui para encerrar. Foi quando minha mãe apareceu. Um relógio. Cabelo impecável. Voz trêmula. E por favor, disse ela. Vamos lá fora. Vamos conversar. Olhei para ela. O rímel já borrado pelas lágrimas que ainda nem tinham caído. Pela primeira vez na vida eu disse. Eu não te devo nada. Nem dinheiro. Nem silêncio. Meu pai surgiu logo depois. Ele nem deveria estar ali. Sempre disse que noivados eram celebrações inúteis. Mas lá estava ele. Como se um alarme tivesse tocado avisando que eu tinha parado de fingir estar morto. Você é uma decepção para esta família, ele disse entre os dentes cerrados. Humilhou sua própria família. Virei de frente para ele. Vocês me humilharam por anos. Eu só apertei o play. A sala se rachou como vidro sob pressão. Alguns convidados se levantaram e foram embora. Outros ficaram, de celulares em punho. Sabia que pelo menos um estava gravando. Ótimo. Deixa o mundo ver o que acontece quando encurralam o silencioso. Danielle tentou salvar a situação. Levantou-se, ergueu as mãos. Tá, talvez tenha havido mal-entendidos. Mas esse não é o momento. E isso é seu? Perguntei, segurando a caixinha do anel que eu tinha resgatado antes. Presente de $5.000. Diamante sob medida. Comprado de um cara que eu tutorava na faculdade. Ainda tenho um recibo. Danielle assentiu hesitante. Eu sorri, fechei a caixinha com um estalo e coloquei no bolso do casaco. Você vai receber de volta, na mesma proporção de tudo que essa família me deu. Ou seja, nunca. Então aproveita o simbolismo. Emma gritou. Você acha que é a vítima? Você é só um parasita rancoroso com complexo de superioridade. Foi quando uma voz atravessou o caos. Uma voz profunda, fria. E engraçado. Ele é o único que realmente pagou por alguma coisa. Todos se viraram. Na entrada estava um homem de terno escuro. O ex da Emma. Carter. Sim, eu liguei para ele. Descobri que eu não era o único que ela queimou. Ele também tinha recibos. Ele se aproximou, me entregou um envelope e falou alto o suficiente para os convidados mais próximos ouvirem. São capturas de tela. Provas de que a Emma manipulou mensagens e áudios para fazer você parecer abusivo. Ela fez o mesmo comigo. Registrei um boletim no ano passado. Nunca enviei. Mas agora eu vou. Emma cambaleou para trás como se tivesse levado um tiro. Você está arruinando tudo. Ela gritou. Virei para ela, calmo como sempre. Você já arruinou. Eu só estou deixando a fumaça sair. E então eu saí. Sem bater portas. Sem virar mesas. Só eu, Carter, e o silêncio das pessoas percebendo que acabaram de ver um mito desmoronar. Aquela foi a última vez que entrei numa sala com aquelas pessoas. E pelo que eu vi depois, também foi a última vez que alguém olhou para a família perfeita da Danielle da mesma forma. Silêncio depois de uma tempestade não é paz. É só todo mundo checando se ainda está vivo. 2 dias depois da explosão do brinde de noivado, meu celular fervia. Mais de 130 chamadas perdidas. O Facebook virou um campo de batalha. Primos distantes de repente viraram filósofos morais. Todo mundo tinha uma opinião, uma teoria, um ataque emocional. Eu não disse nada, exatamente como planejado, porque eu estava ocupada. Na segunda-feira, registrei uma nova empresa, Last Minute Guest LLC. Sim. Aquela exata frase que minha tia usou para me excluir da celebração. Se eu não devia fazer parte da história deles, eu escreveria a minha própria e venderia ingressos. Dentro de uma semana eu tinha um site, um canal no YouTube e meu primeiro vídeo viral. O que acontece quando o caixa eletrônico da família se desliga? O segundo bateu mais forte. Como ser desconvidado e ainda assim dominar o ambiente? Meu número de inscritos chegou a 75 mil em 10 dias. Os comentários começaram a inundar. Você contou a minha história. Fizeram isso comigo também. Eu não sabia que precisava ouvir isso. Eu não estava gritando. Estava construindo. Depois lancei produtos. Moletons, canecas, capinhas de celular. O mais vendido, um moletom preto com letras brancas. Feliz por fazer parte disso.
E em minúsculas costuras vermelhas na barra. Até ler os recibos. Esgotado em 2 dias. Achei que isso seria o melhor momento. Mas não foi. Porque a verdadeira reviravolta veio de alguém que eu não esperava. Darren, o agora ex-noivo da minha prima Daniele. Ele me mandou uma mensagem tarde da noite. Podemos conversar? Só nós dois. Achei que seria um aviso. Ou pior, uma ameaça. Em vez disso, ele apareceu pessoalmente. Sem aliança, olhos vazios. Revisei tudo, ele disse. Você estava certo sobre tudo. Fiquei em silêncio. Cancelei o casamento, acrescentou, engolindo seco. Mas tem outra coisa que você precisa ver. Ele abriu o celular, clicou numa pasta na nuvem e apertou play. Era um vídeo. Imagem granulada, gravado em segredo. Emma e tia Sandra sentadas no sofá, taças de vinho na mão. Emma, ele não vai desistir. Dizemos que é pra mamãe. Se ele surtar, falamos que ele é instável. Sandra, ainda temos aquele vídeo da faculdade, né? Aquele em que ele diz que quer desaparecer? Corta. Faz parecer suicida. Pronto. Sem credibilidade. Fiquei paralisado. Darren abaixou os olhos. Ela deixou o laptop aberto, disse ele. Encontrei o vídeo numa pasta compartilhada. Ela nem tentou esconder. Não consegui falar nada. Ele pegou uma caixinha na mochila e me entregou. Dentro, o anel de noivado que eu havia comprado. Ela tentou ficar com ele, disse. Disse que já era presente. Mas isso pertence a alguém com integridade. E não é ela. Não agradeci. Apenas assenti. E soube o que precisava fazer a seguir. No dia seguinte, me encontrei com um advogado de verdade. Não um amigo de um amigo. Um litigante. Alguém que veste o silêncio como armadura. Contei tudo. As mensagens forjadas, os áudios falsos, a trilha do dinheiro, o vídeo do caso Ele Surte. Conspiração. Ele olhou uma vez e disse. Temos um caso. Difamação, danos emocionais, manipulação financeira. Assenti, mas acrescentei. Não começaremos no tribunal. Primeiro vamos a público. Então postei uma minissérie documental em 3 partes no meu canal. Calma, cronológica, cirúrgica. Os pagamentos. A traição. O plano para me desacreditar. O 3º episódio alcançou 1,2 milhão de visualizações. Uma semana depois, assinei contrato com uma editora para um livro de memórias. Last Minute Guest. Como queimei o mito da família e me reconstruí das cinzas. E então veio a segunda reviravolta. Uma carta manuscrita da minha mãe. Sem título. Sem remetente. Eu sabia sobre o vídeo, sobre o plano, sobre a manipulação. Disse a mim mesma que se eu não participasse não fazia parte. Mas silêncio também é participação. Eu estava com medo. Achei que se você saísse, eles me deixariam também. Mas você foi o único que sempre esteve lá, mesmo quando eles não viam. E agora tenho vergonha. Não respondi. Não perdoei. Mas reescrevi o final do meu último vídeo. Apenas uma linha em uma tela preta. Minha mãe sabia. Silêncio também é uma decisão. Hoje estou sentado no meu novo escritório. Não para trabalhar. Não para criar conteúdo. Um espaço físico. Abri um estúdio de coworking e um programa de mentoria para pessoas afastadas de famílias tóxicas. O nome na entrada, @. E abaixo, gravado em letras pequenas. Mas nunca mais. 3 meses. Foi quanto tempo levou para eles perceberem que eu nunca voltaria. Sem desculpas. Sem reunião de família. Sem tentativa de reconciliação. Eles não queriam cura. Estavam esperando eu ceder. Eu não cedi. Em vez disso, expandi minha marca. Last Minute Guest virou mais do que um canal. Virou uma plataforma. Lancei um podcast. O primeiro episódio, Quando Lealdade Vira Servidão, entrou no top 10 da Apple em 2 dias. Depois abri o estúdio. Um espaço de coworking envidraçado em Denver com uma placa que dizia: aqui, ninguém pede desculpa por não ir ao jantar de ação de graças. E mesmo assim, as mensagens continuaram. Minha prima Daniele mandou um PDF com o lado dela da história. Minha tia Sandra mandou uma selfie borrada, chorando com a legenda: família não deveria viralizar. Deveria se curar. Emma, sim, até ela, criou uma conta falsa no TikTok, para contar a verdade. Ela se fez de vítima com tanta força que um dos vídeos dela chegou a viralizar por um momento até que alguém comentou: você não é a garota que falsificou mensagens para destruir a reputação do próprio primo? Teve 14 mil curtidas. Ela deletou a conta no dia seguinte. Mas o verdadeiro terremoto veio numa quarta-feira. Eu estava preparando o espaço para uma oficina com convidados quando minha assistente entrou pálida. Seu pai está lá fora. Pisquei. O quê? E ele não veio sozinho. Saí e lá estava ele, de terno completo, ladeado por minha mãe e um estranho de camisa social. Um advogado? Relações públicas. Vai saber. Ele veio direto até mim como se fosse dono do lugar. Você já fez seu ponto, disse seco. Agora tire tudo do ar. Tirar o quê? Os vídeos. As postagens. A marca. Tudo. Por quê? Ele nem piscou. Porque estamos negociando com uma editora. Um livro. Memórias de família. Seu nome está lá. Eu sorri. Aí estava. O verdadeiro motivo da visita.
Deixa eu adivinhar, eu disse. Capítulo 1. O filho ingrato. Você acha isso engraçado? Ele latiu. Você destruiu um legado. Não, corrigi. Eu só mostrei às pessoas o que o seu legado realmente era. Foi quando ele se aproximou mais e abaixou a voz. Você sempre precisou mais de nós do que nós de você. Não se esqueça disso. Eu ri de verdade dessa vez. Não preciso esquecer. Eu documentei. Com data e hora. Ele se virou para minha mãe. Ela não conseguiu me encarar. E aí eu fiz a coisa que ele nunca esperou. Coloquei a mão no bolso e tirei uma pequena chave de metal. Prata. Brilhante. Simbólica. Lembra daquela casa onde você levava a gente nas montanhas? Ele estreitou os olhos. O que tem? Eu comprei o terreno atrás dela. 2 acres. Mandei construir uma cerca nova na semana passada. E disse devagar, a única estrada de acesso à sua propriedade agora passa pela minha. E isso é ilegal. Na verdade, não. É uma servidão privada. Estou dentro dos meus direitos. E acabei de instalar um portão. A mandíbula dele travou. Com código acrescentei, que vocês não têm. Eles ficaram congelados. Minha mãe deu um passo à frente, voz trêmula. É isso que você quer? Destruir toda a família? Olhei para ela pela última vez. Não. Só quero parar de fingir. O fogo era calor. E eu me virei e entrei de volta. No dia seguinte, fiz uma última publicação. Não foi um vídeo, nem um podcast. Foi um anúncio de página inteira no jornal de domingo. Sim, impressão. Velho estilo. Texto preto sobre fundo branco. Para as pessoas que me ensinaram que o silêncio era mais seguro que a verdade. Obrigado. Vocês me tornaram resiliente. Me tornaram implacável. Me transformaram em um fantasma na história de vocês. E eu transformei isso num best-seller. Antes, o convidado de última hora. Agora, aquele que apagou as luzes e trancou a porta ao sair. Na semana passada, mudei meu número. Não contei a ninguém. Entrei no meu escritório, peguei um marcador e escrevi algo no verso do meu antigo cartão de visitas. Colei na parede da copa. Em caso de emergência, não me ligue. Eu não sou mais da família. E o gesto final? Doação de $10.000 para um fundo de bolsas de estudo para jovens afastados de suas famílias. Não sob meu nome real, mas sob aquele que agora me pertence por inteiro. Last Minute Guest. Porque às vezes a pessoa que quase não foi convidada é quem encerra a festa inteira.